Bom dia, boa tarde, meus amores. Estou aqui novamente para mais uma aula de arte com vocês e hoje nós vamos falar sobre arte indígena. Então, vamos lá. Antes de tudo, a arte indígena, gente, nós nomeamos assim, né? Nós, os mestiços da cultura brasileira, né? Mas para os indígenas em si, não existe uma arte propriamente dita indígena. Para eles, o que nós denominamos arte tem relação com os utensílios que eles fazem no cotidiano, aos rituais religiosos, né, a questão da pintura corporal deles, tudo isso faz parte da vida dele normalmente. Então, retomando, aquilo que para a gente é considerado arte indígena, para eles nada mais é do que uma ação cotidiana do que eles vivenciam, né? O hábito de cestaria, o que eles usam para os afazeres do dia a dia, né? A pintura corporal relacionada aos hábitos religiosos, né? A denominação de cada tipo de pintura, né? De cada grafismo é referente no corpo, também tem a ver com a vivência deles do cotidiano, entre outros, tá? Então, a arte indígena, gente, ela é uma parte muito importante da cultura brasileira, tá? Porque nós temos várias heranças culturais desses povos, né? Então, a arte indígena brasileira é todas aquelas que foram feitas pelos povos nativos, que são os principais nativos brasileiros, que são os indígenas, tá? E essa arte é feita, é considerada arte desde o período da colonização até o período contemporâneo no qual vivemos, e devem ser conservadas até os dias atuais. Então, no Brasil, a gente tem essa característica na cerâmica, nas máscaras, nas pinturas corporais, temos nas músicas, temos nas danças também que eles praticam, tá? Mas a gente vê isso também, assim, genericamente, nas plumas, né? Que é considerada arte plumária, que a gente vê muito essa característica de cocares. Mas não existe somente essa, existe muito mais. Existem vários tipos, né, de artes, né, e são originárias dessas tribos. Relembrando que não existe uma arte indígena especificamente genericamente de todos os indígenas, né, de todos os índios, não. Cada tribo, ela é especificamente praticado um modelo artístico, por exemplo. Há tribos que não praticam cerâmica, né? E a maioria, né, presente aqui no Brasil, há uma grande parte prática na arte na cerâmica, né, nessa parte artesanal, né? Há tribos também que são especialistas na parte da tecelagem, né? Outras não, tá? E assim fica, varia, né? Entre tribos e tribos, assim como a confecção de máscaras. Umas tribos são mais focadas por uma máscaras mais bem tampadas, né? Pela fisionomia toda da gente. Tá? E segundo o censo demográfico, nós temos 800 mil indígenas presentes no Brasil, né? E divididos em 250 povos. Sendo que a gente já teve já tivemos milhões de indígenas aqui. Então, hoje nós temos pouquíssimos indígenas presentes no país. Então, a gente tem que preservar essa cultura, conhecer também, né? E respeitar acima de tudo. Tá bom? Então, nós temos que apreciar toda essa valorização cultural que nós temos, tá bom? Então, meus amores, nós vamos falar sobre as máscaras, tá? Mas antes, vamos recapitular todo o conceito de arte indígena, né? Que, na verdade, para nós, não índios ocidentais, o que nós chamamos de arte indígena, para os indígenas, eles não consideram arte. Para eles, são apenas objetos que são utilizados no cotidiano. Só que os indígenas, eles prezam pela estética perfeita, tá? E essa estética perfeita faz com que nós, no nosso senso artístico, denominamos aquilo como arte, tá? Então, fica bem claro isso. A arte indígena que nós conhecemos são objetos utilitários, objetos do cotidiano indígena, como cerâmica, como o trançado,
e como também as máscaras que são utilizadas em rituais religiosos, né? A pintura corporal, que também faz parte da cultura deles, né? Tanto da vida cotidiana, né? Com a representação de um cacique, de um pajé, ou como as máscaras, né? Que são feitas pela religião, né? No caso, manifestações religiosas, tá? Entre outros. Assim, entre esses povos destaca-se a importância da música, dança, arte plumária, que são as artes das plumas e das penas, né? Que é o cocá, entre outros. Né? Cocá, tanga que eles fazem, cestaria, cerâmica, tecelagem e pintura corporal. As máscaras indígenas, gente, ela tem um significado sobrenatural, tá bom? Elas são feitas das caixas de árvores, tá? E outros materiais como palhas ou cabaças. E podem ser enfeitadas de plumagem, né? No caso de penas, tá bom? Normalmente elas são utilizadas em ritos cerimoniais. E diz a lenda que as máscaras indígenas geralmente representam entidades que conflitavam com os índios no passado. Deste modo, as festas e as danças são feitas para alegrar e acalmar essas entidades. Então, atrás, gente, desse ritual da máscara, tem um mito, né? Tem um folclore, uma história por trás de tudo isso, tá? E há máscaras grandes feitas com palhas compridas que chegam a cobrir o corpo todo, tá? Então, vamos ver alguns exemplos de máscara. Aqui são exemplos de máscaras, olha só. São feitas de madeira, olha só. Tá vendo? Geralmente, gente, isso aqui é herança dos nossos países da América do Sul, né? Principalmente, vamos dizer, Bolívia, Paraguai, né? Os países que fazem fronteira com o Brasil, que pegam essa característica, né, ameríndia e fazem artesanatos para vender, né? Geralmente eles fazem essas carrancas que são feitas de madeira. Olha só como é que elas são bem feitas, né? Olha só os detalhes, né? Como é que são trabalhosos, e a gente chega naquele ponto de vista que eu já havia dito que eles prezam pela estética perfeita, né? Pelo detalhe perfeito daquela obra utilitária. E aqui tem a máscara de palha que chega a cobrir o corpo todo, tá, gente? Daí, como atividade para vocês, eu trouxe a proposta de vocês comprarem uma argila. A argila vende em casa de floricultura, né? No caso, floricultura, papelaria, tá? É por volta de R$ 2,50. E aí, vocês vão fazer uma máscara indígena, né? Olha essa máscara aqui de argila, que bonita que foi feita. Tá vendo esses detalhes aqui, ó? Vocês vão pegar palitos, pode ser palito, né? Aqueles pequenininhos que a gente peta, pode ser palito de churrasco, para fazer esses detalhezinhos bonitos, né? Ó, o contorno do nariz. Então, vocês vão usar instrumentos, moeda, pode ser pedaço de lápis, né? Ponta de lápis, para fazer esses detalhezinhos ali presentes, né? Aqui, ó. Por exemplo, para moldar, né? E amassando, moldando o rosto. Aqui eu dei um exemplo, né? Que eu trouxe aqui de um exemplo de alguns alunos que fizeram. Só que vocês podem fazer mais perfeitos que isso, né? Eu sei que vocês são capazes de fazer melhor, né? Mas eu trouxe para vocês como é que pode ficar, né? O desenho com argila, tá bom? Então, por hoje é só, a atividade é essa. Não deixem de fazer, tá bom? E mandem para mim, tá bom? Beijo.